assim: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, até nos parecia um sonho. Como nós rimos e cantávamos de alegria. Até as outras nações diziam acerca de nós: grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Por isso estamos contentes. Senhor, faz-nos voltar à prosperidade, como as chuvas transformam o deserto de Negev. Os que semeiam com lágrimas hão de colher com alegria. Iam a chorar quando lançavam a semente, mas regressam cantando de alegria, transportando os feixes de espigas. Muito bonita também esta tradução, não é? Uma tradução no português mais corrente. Então veja o que este salmo nos diz. O autor deste salmo, que nós não temos a identificação, ele compara, faz três comparações, ou três momentos, para simbolizar a alegria do retorno de Israel do cativeiro da Babilónia. E estes três momentos é um sonho alegre, alguém que acorda de manhã, teve um sonho muito alegre e acorda feliz. Não mudou nada, só que foi um sonho alegre, não é? Já aconteceu com os irmãos, às vezes acontece-nos mais com os sonhos tristes, não é? Com os pesadelos, que acordamos aflitos por causa do sonho, mas quando há um sonho alegre, não é? Nós acordamos com um sorriso nos lábios. Foi um sonho alegre. Nos trouxe à memória, vivemos aquelas imagens bonitas, talvez, dos momentos mais felizes da nossa vida, ou com os nossos entes queridos até que já partiram. E aquele sonho alegre traz alegria ao nosso coração. Então ele compara, primeiro estávamos como os que sonham, como um sonho alegre. Claro que era um sonho alegre, estávamos com os que sonham alegre, não é? Um sonho alegre. Depois, a segunda é a água no deserto. Os tais rios do Negev, que é um rio que seca durante o verão, no deserto, seca completamente, não há água, apenas os caminhos da água no deserto Negev. Mas quando vêm as chuvas, as primeiras chuvas que descem nas montanhas, nos montes de Hebron, aquela água começa a escorrer e o rio de repente traz água e traz vida. E à volta daquele leito seco nasce toda a sorte de flores, de beleza natural. Então um deserto árido de repente é transformado num manto bonito que só o nosso Criador sabe pintar e que é tão bonito quando nós vamos. Nós agora, quando fomos passar o Natal, nós vamos passar uma parte no Alentejo, onde temos os meus sogros, e depois uma segunda parte mais pequena no Algarve, onde temos os nossos tios e a minha tia, que é a minha segunda mãe. Então, nestas viagens, eu gosto de ir pelo interior, não é? O pessoal gosta mais de ir pela autoestrada, porque aquilo é sempre a andar, mas eu gosto de ir pelo interior e ver as diferenças, e ver os campos que com as chuvas começam a trazer vida. Campos que eram secos e que eram... Agora, claro que está tudo alterado, mas é muito bonito. E até lá o nosso terreno estava todo cortado e seco no verão, estava com um manto de flores amarelas, brancas e várias flores que estavam ali de todas as cores. Então ele compara, a segunda comparação, essa água no deserto que traz vida e que traz alegria. E por fim compara a alegria da ceifa. E também para nós que temos na memória aqueles quadros, é muito interessante porque quando nós servimos ali no Senhor durante muitos anos no Alentejo, estes versículos tornavam-se muito reais. Porque no tempo da ceifa trabalhava-se de sol a sol, e é quando os dias são maiores, não é? Mas chegava à noite e ainda havia energia para alguém pegar num acordeão e dançar a noite toda. Porquê? Porque era tempo de ceifa, era tempo de alegria, não é? Mesmo cansados havia tempo para a alegria, porque ceifa é sinal de alegria, principalmente quando a ceifa é abundante. Então há aqui estas três comparações. Mas eu não vou tanto falar sobre isso nesta manhã, mas gostaria de falar sobre três momentos que este salmo também nos traz. O salmista olha para o passado com gratidão e com louvor, olha para o presente com interrogação e olha para o futuro com esperança e expectativa. E quando nós estamos agora na viragem do ano, já entramos, hoje é o 7º dia, não é? 7 de janeiro de 2024, o dia 7. Então nós temos que olhar também para este ano com gratidão pelo passado, oração pelo presente, e precisamos muito, estamos sem governo, estamos numa situação de grande mutação, de grandes mudanças, caiu aí o IVA zero, as coisas estão a aumentar. Então no presente nós temos sempre a acompanhar com muita oração, mas termos esperança no futuro. E é isso que segura-nos, irmãos, a nossa fé, a expectativa e a esperança do futuro. O fim para nós
será sempre um fim feliz. O fim aqui na Terra pode não ser, mas o fim na passagem, que é uma eternidade, é o início de algo novo. Ou seja, olhando para a nossa vida, eu estava a partilhar isso no domingo passado, para nós a morte é o elevador para a glória. Os irmãos já viram nessa perspectiva? Para quem não tem esperança, é um adeus para sempre, é uma tristeza atroz. Mas para quem tem esperança da vida eterna, é o elevador para a glória. Ou seja, nós fechamos os olhos aqui, mas quando abrimos os olhos, nós vemos Jesus face a face. Porque Ele disse que estaria à nossa espera e que foi preparar-nos lugar. E essa esperança deve segurar-nos nos dias mais negros. É essa esperança que segura os nossos irmãos que estão a passar por perseguição, tortura. Aqueles irmãos da igreja perseguida, nos países onde não é sequer livre, não é a liberdade de cultuar e do cristianismo, é perseguido. E agora, novamente, na Nigéria, um país onde existem igrejas evangélicas que são de milhares, megas igrejas, mas lá no interior norte, novamente aqueles do Boko Haram, aqueles grupos extremistas estão a matar nossos irmãs e nossos irmãos que estão assim a cultuar o Senhor e entram adentro e escortejam toda a gente, matam toda a gente. E os nossos irmãos que sofrem, eles sofrem porque têm a certeza e a esperança da eternidade, irmãos. Porque senão qualquer cristão negaria a Jesus para salvar a sua vida. Mas o cristão não nega a Jesus porque sabe que a vida aqui é passageira e a eternidade, em comparado com esta passagem aqui, é nada. Então, a esperança no futuro. Então, o Salmo 126 ajuda-nos como fazer um diagnóstico da nossa vida, um check-up da alma, uma avaliação profunda da nossa caminhada. Então, vamos observar esta tridimensão que o salmista aponta aqui, de olharmos para o passado, para o presente e para o futuro. Olhando para o passado com gratidão. O verso 1 a 3 fala sobre o passado. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Não vamos ler o texto todo, mas eu posso só lembrar aos irmãos. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 36, verso 17, este acontecimento. Jerusalém tinha sido cercada, invadida, saqueada pelos caldeus. 2 de Crônicas 36, 17 conta-nos, diz, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do santuário, não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, os tesouros dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, os palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, fizeram-se servos deles os seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Irmãos, a palavra de Deus é tão minuciosa, tão bela, porque os irmãos sabem, havia uma lei, e a lei era que a terra tinha que descansar. E os israelitas, na ambição de terem mais dinheiro, na ambição dos seus reis que se desviaram de Deus, do único Deus, romperam com essas leis do descanso da terra. E Jeremias profetizou e levantou-se a profetizar que eles seriam levados 70 anos e as terras ficariam desertas durante 70 anos. E sabem os estudiosos, e a própria Bíblia nos diz que era o tempo que eles não tinham dado de descanso à terra. Acabaram por ter que dar descanso à terra, mas o problema é que muita gente morreu. E os jovens foram levados cativos. Nós sabemos isso. O livro de Daniel conta-nos também o paralelo da história. E eles são levados cativos para a Babilônia. A terra fica lá deserta, fica lá desamparada, grande tristeza. E durante 70 anos eles ficaram presos lá na Babilônia. E este salmo fala sobre isso. Fala sobre o regresso. Deus é louvado pela vitória. O povo de Deus voltou então a adorar a Deus. As sinagogas foram instituídas. Ezequiel foi um dos líderes eclesiásticos que realmente, religiosos neste caso, judaicos,
que fez a instituição para voltarem à lei, para abandonarem todos os deuses, para tirarem todas as idolatrias que haviam dentro deles. E é interessante que isto aconteceu na Babilónia, que era um lugar de tanta bruxaria, feitiçaria. Os babilónicos eram conhecidos por feitiçaria de último nível. E eles lá foram expurgados de dentro. Foram expurgados da riqueza que tinham da sua terra. Os seus bens, os seus palácios foram queimados. Tudo o que tinham físico desapareceu. A única coisa que eles tinham era o quê? A fé num Deus poderoso. E começaram a clamar. Há outro salmo que diz que os babilónicos dizem: cantem-nos canções. E eles penduraram as harpas nas árvores, não cantar. Enquanto estiveram presos, não cantaram. Mas agora, quando aquele grupo de cativos começa a vir, a mesma situação que era depois renovada ano a ano, quando os peregrinos vinham e vinham encontrar aquelas montanhas quando se aproximavam de Jerusalém. Então eles cantavam esse cântico, que lembrava esse momento dos cativos regressando à sua terra. E ele diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, nós estávamos como os que sonham. Será mesmo verdade? Belisca-me aqui. É verdade. Estamos mesmo a voltar à nossa terra. Tantos anos cativos. É mesmo verdade. Então, estamos a sonhar ou é verdade? Estamos como os que sonham, um sonho alegre, de regresso. Então a boca se encheu de riso e eles riam de alegria. E sabem que o povo mediterrâneo é um povo de grande efusão emotiva. Então eles riam e a boca se encheu de cânticos. E eles cantavam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E até o povo por onde eles passavam diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Não é? E lembramos, por exemplo, Neemias, quando ele recebe as cartas, a autorização, recebe a madeira, recebe a proteção, recebe os forais para poderem sair da sua terra para ver construir os muros de Jerusalém. Então este cântico era um cântico de alegria. 70 anos passaram. No verso 22 do mesmo capítulo de Crônicas 36 diz: no primeiro ano do rei Ciro, Ciro então conquista a Babilónia, a Pérsia. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão a todo o seu reino, como também escrito, dizendo: assim disse Ciro, rei da Pérsia. Eu gosto muito deste versículo. Segundo de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 23. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que dentre vós é dada a todo o seu povo. Que suba o povo e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então há este decreto, não é? Um decreto do Ciro, que era o imperador que agora conquista a Babilónia, a Pérsia, vence os caldeus, e é o rei que faz o decreto, que o povo regresse. E eu recebi os reinos todos. Ciro era um reino, irmãos, Ciro era um imperador que não é do povo de Deus. Não estamos a falar de um imperador cristão, israelita, judeu. Estamos a falar de alguém que é portanto, gentio. Alguém que não pertence à aliança, mas que reconhece que tudo aquilo que tinha sido de Deus. Então o povo de Israel, o povo hebreu, quando regressa deste cativeiro, ele vê aquela libertação que é totalmente Deus. Isto é totalmente Deus. Nós não fizemos nada, nós já não temos templo, ou melhor, o templo ainda existia, mas já não temos, portanto, muros, já não temos o palácio, já não temos riquezas, já não temos os soldados, mas só temos Deus. Então oramos e clamamos a Deus, e Deus usa outro homem, Ciro, outro império, para os libertar. Deus usa, Deus liberta. Eles não fizeram nada para ter a libertação. A única coisa que eles fizeram foi clamar ao Senhor por misericórdia, se arrependerem da idolatria e voltarem-se para Deus. E este Deus, que é um Deus de segundas oportunidades, então liberta de uma forma miraculosa o povo hebreu do cativeiro babilónico. E isto é uma obra. E eles reconhecem no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião. Eles afirmam, foi o Senhor que trouxe. Não foi Ciro que fez o decreto. Tudo bem, Ciro fez o decreto, mas Ciro fez o decreto porque o Senhor lhe mandou fazer. Ciro fez o decreto porque Deus lhe disse para fazer. O Senhor é que trouxe do cativeiro. Não estavam aqui a louvar agora a Pérsia, não estavam aqui a louvar-se a eles mesmos, não era na sua força, não era nos seus atos, era obra de Deus.
que é que nós podemos receber disto para a nossa vida? O que é que nós podemos aplicar disto à nossa vida? Meus amados irmãos, olhamos para trás, olhamos para a nossa vida atrás. Não podemos esquecer que foi Deus que nos libertou de uma vã maneira de viver. Foi Deus que planeou a salvação através de Jesus Cristo para cada um de nós. Foi Deus que fez essa salvação. Foi Jesus que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que ressuscitou por nós. Foi Jesus que está intercedendo diante de Deus Pai. E mesmo o servo ou a serva que Deus usou para nos ensinar o ensino de Deus, foi Deus que usou. Deus usou a minha mãe. Deus usou os meus professores comunical. Deus usou as pessoas que me ensinaram os caminhos do Senhor. Deus usou o irmão que o convidou, se calhar um dia, para vir à casa de oração. Foi Deus que fez. É Deus quem faz. É Deus que fez totalmente a nossa salvação. Nós sabemos que é pela graça que somos salvos. Não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Então olhamos para trás, irmãos, com gratidão. Olhamos para trás trazendo à memória as coisas bonitas que Deus fez. Na nossa viagem para aqui, falávamos sobre memória, eu e a Isabel. E às vezes a nossa memória, muitas vezes, é gravada por cenas traumáticas. A nossa memória, muitas vezes, está cheia dos traumas. Parece que essas são as que ficam mais vivas em nós. Mas nós não podemos esquecer os grandes milagres, as bênçãos magníficas, os grandes livramentos do Senhor. Irmãos, temos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz Lamentações, capítulo 3. Temos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, encher a nossa memória com os milagres. Por isso, quando entramos no ano novo, eu sempre olho para trás e vejo onde é que Deus esteve neste ano. Quais foram os sinais de Deus? Tantos. Deveríamos escrever. Eu não fiz isso, mas estou agora a pensar que devíamos ter escrito aquelas coisas magníficas que Deus fez no ano passado, como Ele nos sustentou, como Ele nos levantou quando estávamos caídos, como Ele usou homens e mulheres, pessoas para nos levantar, para nos ajudar, para nos auxiliar. E é isto que o Salmo 126 nos ensina a fazer. Primeiro, trazermos à memória os livramentos do Senhor. E quando nós trazemos, irmãos, à memória, Ele que nos libertou do império das trevas, não é? Colossenses 1,13 diz que nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho do amor. Louvado seja o seu nome. Ele quebrou os nossos cadalhões do pecado, as nossas maldições que podia haver pelos pecados até mesmo da nossa família. Nós fomos libertos. Salmo 68 diz: Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz isso. Deus decretou a nossa alforria. Deus decretou a nossa libertação. E hoje somos livres para servir ao Senhor. Então olhamos para o ano passado, irmãos. Mesmo como igreja. Eu estava a dizer isto, estávamos a falar nisto no domingo passado ali no Lumiar, quando tive a oportunidade de partilhar a palavra e depois até pus no grupo para os irmãos verem o vídeo, para entenderem aquilo que Deus falou comigo durante essas madrugadas. E o que Deus falou comigo é que realmente nós vimos no ano anterior totalmente Deus fazer milagres. Quando nós, como Igreja de Lisboa, estávamos a passar por uma dificuldade financeira que era impossível humanamente falando. Não havia recursos, não havia como. Os imóveis já foram vendidos, à exceção daquele que pode-nos também nos libertar deste peso, que é um imóvel ali na Gato Coutinho, mas os outros tinham sido. Não havia como pagar sustento para os obreiros, não havia como pagar as prestações. E Deus traz, de uma forma inesperada, de uma forma. Eu, pelo menos, não esperava mesmo nada, não fazia ideia. Deus usa alguém, um casal humilde, que realmente Deus usou e que tinha bens, mas que não tinham a quem doar, e que de repente Deus usou e fizeram uma doação de amor para a igreja. Quando nós vimos aquilo, todas as nossas contas seriam pagas durante um ano e pouco. Olhamos e vimos a provisão de Deus, vimos como Deus tem sido bom, como Deus é maravilhoso, como Deus responde à oração do seu povo. E mesmo quando o banco, que não queria prolongar, eu recordo porque estive nesse processo, estive lá com os gerentes do topo do BPI, quando estávamos lá, eles disseram, não, mas isto e tal, fazerem isto difíceis, e seria impossível, nos fazem aquela proposta, e Deus realmente opera. E se foi assim no passado, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E a igreja tem que viver nesta confiança. Às vezes nós somos tentados a levar a nossa mente para a razão.
É importante termos razão, mas é mais importante não esquecermos a fé, porque o justo viverá pela fé. Não duvidando como a onda do mar, como diz Tiago, mas tendo a certeza que Deus é por nós. Então nós vemos isso, irmãos. Eu estava a partilhar com os irmãos nos últimos dias. Nós na Aliança Evangélica tínhamos uma série de contas e compromissos que não conseguíamos pagar. Não conseguíamos pagar. Nos últimos dias, não conseguimos passar a passagem do ano. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então o Salmo 126 nos exorta a nós louvarmos o Senhor, a nós podermos contar estas maravilhas àqueles que estão à nossa volta, para que realmente as pessoas possam dizer assim: grandes coisas fez o Senhor a estes. E até são os ímpios que louvam o Senhor. Aqui no Salmo 126 são os ímpios que louvam. As nações dizem: grandes coisas fez o Senhor a estes. E depois eles terminam a cantar juntos, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então olhamos para o passado com gratidão, com alegria. Olhamos para o passado, irmãos. Esqueça lá, o inimigo quer gravar na nossa mente o passado, os nossos traumas. Mas lembre-se da libertação, lembre-se da salvação, lembre-se do dia em que os seus pecados foram perdoados. Nunca se esqueça esse momento, irmãos. Nunca se esqueça esse momento. Eu não esqueço o momento naquela madrugada em que voltei para Deus. Depois de só a minha única pensamento e decisão era acabar com a vida. Mas naquela madrugada, Deus me amou de uma forma tão preciosa. A resposta à oração dos meus pais, avós, familiares, amigos que estavam a orar. E Deus fez um milagre dentro de mim. E a luz na escuridão se acendeu. E eu acordei com os mesmos problemas, mas com uma atitude completamente diferente. Deus estava comigo para me dar vitória. E é isto que nós precisamos lembrar, dos livramentos do Senhor, das bênçãos do Senhor, da fidelidade do Senhor. Então olhamos para o passado com gratidão e alegria, mas olhamos para o presente com clamor. O verso 4 diz, é que uma intercessão faz-nos regressar através do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então há aqui de facto um desejo de restauração. Na tradução da Nova Versão Internacional vai buscar mesmo o nome do deserto, que aqui na nossa tradução não é, que é restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb, restaura a nossa sorte. É uma expressão também da Bíblia para todos. Então o salmista celebrou o passado, mas agora roga a intervenção divina para o presente. Ele roga uma intervenção de Deus. Irmãos, as vitórias de ontem servem-nos para nos lembrar que Deus é o mesmo hoje. E que Deus que nos deu vitória ontem, dá-nos vitória hoje. Mas a vitória vem através da oração, através da intercessão. Muitas vezes nós não temos resposta às nossas orações simplesmente porque não oramos. Porque se orássemos, teríamos a resposta. Orássemos como orávamos no passado. Orássemos como os nossos pais e avós oravam. Oh, eles oravam, mas oravam a sério. Hoje nós temos tantas distrações que nos afastam da oração. Na altura eles tinham o Senhor e era suficiente para eles. Eu recordo-me quando a minha irmã mais velha nasceu, deformada. A minha avó fazia um compromisso, uma mulher de muito trabalho, mas ia todos os dias, junto do berço, orar e clamar ao Senhor. E clamavam a Deus, e o milagre aconteceu. E ela foi restaurada nos ossos da sua cara. De repente, em dias, em semanas, voltou e ficou normal. Os irmãos conheceram aqui há 3 semanas atrás. Deus operou. Resultado de oração, resultado de intercessão. Muitas vezes nós não vemos a resposta porque não oramos o suficiente. Às vezes estamos assim mesmo quase a obter a resposta e baixamos os braços. Mas se nós orássemos um pouco mais, se nós esperássemos um pouco mais, o Senhor é o Senhor da vitória. Os irmãos sabem, a vida do povo que vivia ali no deserto do Negueb estava árida. A sequidão tinha tomado conta de todo o deserto. O povo estava a ficar sem água. As suas cisternas estavam a ficar secas. Os seus poços tinham secados. Mas de repente eles oram, Deus envia uma chuva. A chuva começa lá nos montes a cair. E quando a chuva cai nos montes, as fontes se abrem, as nascentes se abrem e começa a jorrar e aquele leite de rio seco começa a trazer água. E com a água vem a vida dos animais, vida da vegetação. Então é resultado da oração. Eles usam esta ilustração na intercessão, faz-nos regressar através do cativeiro como as correntes do sul. Assim como é. E é mesmo interessante que ele também usa aqui uma expressão sobre lágrimas e oração.
E é muito interessante isto, irmãos. Eu acredito que Deus pode fazer o nosso deserto espiritual, até mesmo da nossa igreja em Lisboa, até mesmo aqui na nossa congregação que olhamos e vemos o grupo tão reduzido. Deus é poderoso para fazer o deserto florescer. Deus é florescer. Deus é poderoso para fazer acabar com a sequidão espiritual, começando dentro de nós, dentro do nosso coração. Rios de água viva. Foi Jesus disse à mulher, rios de água viva fluirão do teu interior. A tua vida pode revigorar-se, pode frutificar para a glória de Deus. O avivamento pode visitar a tua alma, a nossa alma como igreja, e de repente nós recuperarmos a força espiritual. Mesmo não tenhamos a mesma força física, mas a força espiritual para acreditarmos que Deus é um Deus de frutos, que Deus é um Deus que faz frutificar. Mas qual é o caminho? Qual é o meio? Como é que podemos fazer? Jeremias 33:3. Conhecem de cor? Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Então o caminho é este. Clama a mim, diz o Senhor. Que segundo a Crónica 7:14, quando Salomão estava a dedicar o templo, o tal templo que depois as portas foram queimadas e os bens e os vasos preciosos foram levados, Deus tinha dito a Salomão, no dia em que o meu povo pecar, no dia que o meu povo pecar e eu cerrar os céus, e não houver mais chuva, não houver mais água, no dia em que eu fechar os céus, mas se o meu povo, 7:14, segundo Crónicas, que conhecemos de cor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, sim, temos que dobrar o joelho, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e os ouvidos à oração deste lugar. Então temos que olhar para o presente, irmãos, com intercessão. Às vezes alguns irmãos perguntam, o que é que eu estou aqui a fazer? O irmão está a fazer porque o irmão é alguém que ora. E há muitos crentes na igreja que deixaram de orar. E um dia que a sua cadeira estiver vazia, quem clamará ao Senhor em seu lugar? E Deus retém a sua vida aqui, para que o irmão se segure esta igreja com oração e intercessão e continue a acreditar que vai ouvir com os seus ouvidos. Muita gente entrará por este lugar e experimentar a libertação do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Levantem-se os intercessores nestes dias difíceis. Levantem-se homens e mulheres consagrados a Deus. Podem não ter força mais para caminhar e andar, a clamar com alta voz que Jesus é a solução, mas que oram para que Deus levante a sua igreja de morninão espiritual, a desperte e abale com o seu poder poderoso, e a igreja nos últimos dias possa se vestir novamente de linho fino e resplandecente de unção para esperar o noivo que em breve vem nos ares. Louvado seja o seu santo nome. Então oramos ao Senhor neste presente. Oramos ao Senhor. Mas o terceiro aspecto do Salmo, irmãos, é o futuro. Nós temos que olhar para o futuro com esperança. O crente tem sempre esperança. Eu nunca mais esqueço porque aquele testemunho marcou-me tanto. Eu não vou contar outra vez, já contei aqui. Mas daquela irmã lá na Nigéria, em que mataram seu marido diante dos seus olhos, decolaram-no, decapitaram-no diante dos seus olhos. E ela também é levada com aquela lâmina da katana que lhe corta as cordas vocais e a garganta e é deixada morta. Mais tarde o irmão perguntava, irmã, como você aguentou? Como é que você não negou Jesus? Como é que você não salvou a sua vida? Ela disse, os meus olhos estavam na eternidade. Os meus olhos estavam na eternidade. Porque a eternidade nos dá esperança, mesmo se o marido tivesse caído ali no momento. A eternidade dá esperança. Eu sabia que aquele que perseverar, ele sabia que aquele que perseverar até ao fim será salva. E nós não queremos vacilar nos últimos dias. Nós não queremos desistir nos últimos dias. Porque nós temos que continuar a acreditar. E aqui temos também lágrimas, irmãos. Deixa-me só para mim falar das lágrimas. Porque eu estava a preparar esta mensagem. E veio a mim, numa das bíblias de estudo, um apontamento de um dos sermões mais conhecidos de Charles Spurgeon. Aquele que nós usamos também nos devocionais. E é o sermão conhecido como oração líquida. Ele diz, primeiro, na nossa vida há sempre lágrimas de tristeza ou sofrimento. Quando nós sentimos o peso do nosso pecado, quando nós sofremos o peso do nosso pecado, mas nós sabemos e entendemos de repente que alguém nos fala
que Jesus morreu por nós. Então há lágrimas de alegria. Lembram-se quantos nós já tivemos lágrimas de alegria? Lágrimas de alegria. Fomos libertos, fomos salvos. Não pesa mais a morte sobre nós, não pesa mais o inferno sobre nós. Nós choramos de alegria que o Senhor nos libertou. Mas essas segundas lágrimas de alegria, eu não vou pregar sermão, vou só ser os pontos. Tenho que trazer lágrimas de paixão. As tais lágrimas que Jesus tinha quando olhava para a multidão, uma multidão perdida e errante. Então não é mais só para nós. A alegria não está para nós. Olhamos para aqueles que estão à nossa volta e choramos de compaixão. Então há lágrimas também, às vezes como aquela mulher, Isaías 42:14, que está a pontos de dar à luz e chora de dor ou de esforço. E a igreja tem que fazer estas lágrimas agora de esforço e dizer: Senhor, estamos a orar, nós queremos ver algo novo. E quando há lágrimas de arrependimento, volta a haver as lágrimas de alegria. E que o Senhor faça por isso. E ele termina assim: os que semeiam em lágrimas, presente, semeiam no presente. Os que semeiam em lágrimas, futuro, cegarão com alegria. Quem semeia lágrimas no presente, ceifa com alegria. Quem semeia lágrimas no presente, ceifarão com alegria. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então o salmista não quer pensar numa vida para si. E esta expectativa não fala apenas da esperança da eternidade, mas fala da expectativa para este ano que a igreja tem que ter. Nós não podemos ter esta salvação só para nós. Não podemos. Temos que ter em mente aquela cena lá de Samaria, sitiada, e eles tinham vendido uma cabeça de jumento por uma pipa de massa, e estavam todos a morrer de fome. E Eliseu disse: Deus vai libertar. E os leprosos estavam a morrer de fome porque a família já não trazia comida. Eles estavam lá sitiados, fechados, e todos os seus inimigos em volta das muralhas. Então os leprosos dizem: olha, vamos morrer à fome, pelo menos vamos ali ao acampamento dos inimigos. Pode ser que eles tenham medo da nossa doença, pode ser que eles nos dêem um bocadinho de pão. Vamos lá. E quando chegam ao acampamento dos inimigos, Deus, durante a madrugada, tinha libertado. Tinha feito um vento, e eles fugiram com medo e deixaram toda a comida, toda a riqueza ali. E os leprosos voltam-se uns para os outros, disseram, entraram numa tenda, comeram, começaram a guardar joias e começaram a guardar os despojos. De repente voltam-se: não, nós não estamos a fazer bem. Hoje é dia de grande alegria, de novas boas alegria. Nós não podemos guardar essas notícias para nós. Nós temos que ir à cidade e dizer que há muita abundância cá fora. E então eles foram anunciar estas boas novas. E assim temos que ser nós, irmãos, neste ano. Aproveite as oportunidades para anunciar boas novas. Ore para que Deus lhe dê uma oportunidade por dia. Pode ser uma pessoa numa paragem, pode ser uma colega no refeitório, pode ser alguém que Deus traz até nós que está meio perdido, pode ser um imigrante que está na hora e não sabe o que há de fazer. Mas aproveite esses momentos, esses encontros divinos que Deus prepara para semear a palavra viva, levando a preciosa semente, arando e chorando, vai voltar com alegria. Irmãos, eu não sei se os irmãos já têm essa experiência, mas não há alegria vermos alguém que nós trazemos a Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. Não há alegria maior. Há alegrias muito boas. Quem não teve essa experiência, olha, perdeu uma das melhores alegrias da vida. Quando nós trazemos alguém e nós olhamos para o ano passado e vemos algumas pessoas que tivemos a oportunidade de tocar, mas às vezes falhamos aqui. Porque o nosso único objetivo como igreja que estamos aqui deve ser esta expectativa. Semeamos com lágrimas, porque temos a esperança e sabemos que a semente vai germinar, mas temos otimismo. Mas é mais do que otimismo. Enquanto o otimismo é baseado nas circunstâncias do momento, a esperança é baseada na fidelidade de Deus, independentemente da nossa situação. Eu não falo apenas de pensamento positivo, que hoje está muito em moda, ou confissão positiva. Eu falo em esperança no Deus que tudo pode, confiança no Deus que tudo pode. Todo louvor seja a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia que nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então nós temos uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Nosso Deus é fiel. Jesus conquistou a morte,
ressuscitando, Jesus, Ele conquistou a maior vitória, vitória sobre a morte. E nós temos então que partilhar. Então deixa-me só terminar a mensagem com esta expectativa. 126. Oh, como eu amo este salmo! Não esqueçamos de louvar a Deus por aquilo que Ele fez no passado. Começando e terminando e tendo sempre em mente o maior milagre, que é a nossa salvação. Lembremos esse momento. Lembremos como fomos aceitos, restaurados, como o Senhor colocou riso, cânticos na nossa língua. Os irmãos estão aqui, viveram momentos altos da Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, talvez ali na Neves Ferreira. Lembram-se perfeitamente dos cultos, depois de muita gente vir à frente, aceitar Jesus. Eu lembro-se a alegria com que o povo redimido, os novos convertidos cantavam. Às vezes não sabiam as letras, mas cantavam com uma alegria, chamada a canção dos redimidos. Bom, no céu está a ser cantada essa canção, sem parar, a canção dos redimidos. Mas nós temos, irmãos, que voltar a cantar este cântico e lembrar no passado, orar pelo presente e esperar pelo futuro e continuar a semear. O semeador, diz o sábio Salomão, não pode ir lá olhar para a janela e ver, parece que hoje vai chover, então não vou semear. Hoje está a ver, também não vou. Porque vai passar o tempo e a semente não é lançada. Então lançamos com esperança. Porque o preguiçoso diz, está um leão lá fora, ainda me vai morder, vou morrer. Não é? Está na expectativa do... O crente não. O crente está, estou a citar versículos da Bíblia, o crente está na expectativa de coisas boas. E olha para este ano de 2024 e diz, eu sei que o meu corpo, eu sei que a idade pesa, e o peso da idade vem sobre nós. Não sabemos que melhoras, só mesmo quando estivermos na presença do Senhor. Melhoras completas e totais. O nosso espírito está pronto para servir o Senhor. E cada oportunidade que Ele nos vai dar, nós vamos lançar a semente. Nós vamos lançar a semente e esperar com alegria como o semeador. Vai haver um motivo de alegria. Vamos entrar com alegria na casa do Pai. Com alegria, com os molhos, com o resultado da semeadura. Então, irmão, não se esqueça, nós somos semeadores. Lança esta semente no coração das pessoas que ajudam, das pessoas que estão ao seu lado, daqueles encontros divinos que Deus prepara e prepare-se para uma colheita grande e maravilhosa.